Qual que é o parâmetro ideal de boro no solo, na sua opinião? Vamos lá então. Vamos pensar em altas produtividades, né? Então, de novo, né? Acho que talvez seja um conceito, Matheus, que a gente tem que começar a que as pessoas entendam ele, que quando a gente fala em altas produtividades, vamos falar de 100 sacas de soja, tá? É uma alta produtividade, bem difícil de conseguir. Mas o manejo é o mesmo para 100 sacas de soja e se vamos lá, der 40 dias sem chover, você colhe 70 sacos por hectare. Né? E a gente ainda tem casos que mesmo com 30 dias a gente colheu 100 sacos de soja. Mas o que eu quero te dizer? O pensamento é o mesmo. Para alta produtividade e resiliência, né, produtivo manejo é o mesmo. Mas vamos lá, então boro, pelo que a gente entende, né, e evoluiu nos últimos anos, e a gente se baseia muito em SESB, porque acho que essa analogia que a gente faz, né, essa comparação, ela é muito saudável, tanto com órgãos de pesquisa, quanto dentro da fazenda mesmo. Então chegou ao ponto que a gente tem que ter pelo menos 1 ppm de boro na camada 0 a 20 para você estar num nível adequado de boro, um nível bom de boro. Isso também evoluiu, se a gente pensar anos atrás, lá atrás, quando eu comecei trabalhar um pouco mais fertilidade, há 20 e tantos anos atrás, era 0,3. Lá no Rio Grande do Sul era 0. Depois pulou para 0,5, depois 0,6, né, 0,5, 0,6. 0,5. E hoje a gente está querendo colher 100 e tantos sacos por hectare, já tem que ser 1. Mas também vejo daí que o boro não é limitante se você não tiver. Né? Vamos lá, eu tenho 0,6, então eu não vou colher 100 sacas de soja nunca? Não, para mim isso não é problema, porque boro a gente coloca, a gente vai falar de fonte daqui a pouquinho, tem vários tipos de fonte de boro, né, que a gente consegue colocar, né, no solo para aquele ano mesmo a gente já colher 100 sacas de soja por hectare. Agora o difícil mesmo é elevar nível de boro no solo em função disso tudo que a gente falou aí de lixiviação e tal, né, João? Ô, Leandro, eu acho assim interessante, eu queria que você contasse um pouquinho da história que é lá da fazenda, que é muito bacana, que é assim, Matheus, a gente tem um norte, sabe? Então, por exemplo, um dia lá eu tava conversando com o professor Vitti e eu falei, professor, mas nós precisamos do norte, tem como você meio que posicionar alguma coisa para nós? O professor Vitti falou bem assim para mim, ó, João, se algum cliente teu perguntar para você não ter erro, fala assim, ó, é 1 kg de boro a cada 10% de argila, para te ajudar. Não quer dizer que isso é regra, mas para te ajudar, 1 kg de boro a cada 10% de argila. E aí se você tiver, por exemplo, no suco, a cada 10% de argila, 100 gramas de boro. Ele falou bem assim para mim. Só que na verdade isso é um norte, nós temos que testar. E aí eu queria que o Leandro contasse lá na fazenda. É 1 quilo de olexita, né, João? Na verdade, senão vai dar... Não, 10... 1 quilo de boro. 1 quilo de... É 1 quilo de boro, a cada 10% de argila. Você A tem cada 10% de argila, 3 kg de boro. Mas o que eu queria chegar assim, sim. Isso é assim, Matheus, não é uma regra. Isso é caso o produtor te pergunte, cara, mas me dá um número e tal. Eu sempre falo mais ou menos por aí pra não ter aquele problema de fitotoxidez. Mas aí igual o Leandro falou, mas será que a soja não precisa de 3 kg, de 4 kg, de 5? Aí o Leandro foi lá e fez um teste, lembra? Que até morreu um pedaço de soja lá, né, Leandro? Sim. Conta um pouquinho dessa história pra nós. Eu sempre tive essa questão de meio que indagar tudo, né? Perguntar por quê, né, João? Eu sempre fui assim, me diziam, tem que ser isso. Por que tem que ser? Né? E eu sempre tinha, no caso do boro, eu lembro de 2015, 2016, ali a recomendação de órgãos oficiais era 400, 500 gramas de boro por hectare para você produzir. Aí beleza, evoluiu a pesquisa e tal, e de repente veio uma recomendação, né? De repente, né? Mas no ano seguinte veio uma recomendação que tinha que ser 1,5 kg. Aí eu fiquei pensando, peraí, mas por que era 500 e agora de um ano pro outro e agora é 1,5 kg? Triplicou. Triplicou, disse, tem que ter um motivo. Eu disse, então por que não pode ser 15? Né? E até foi uma coincidência, na verdade, com um erro de aplicação que a gente fez lá, a gente estava fazendo um sulfato de magnésio e deu uma confusão, a falta de comunicação, na verdade, não está fazendo, que é tudo o problema da nossa vida, é falta de comunicação, né? Ou comunicação errada. A gente acabou fazendo um teste, meio sem querer, que a gente acabou fazendo uma aplicação de 150 kg de ulexita com 15 kg de boro, em 3 hectares. E acabou que realmente morreu a soja naquele ano. A gente plantou ela, a gente fez a aplicação antes, plantou, nasceu a soja, quando ela estava ali no V1, mais ou menos, ela começou a morrer. E tem até as fotos até hoje, né, disso aí. Intoxicou. Beleza, só que eu notei, na época que a gente estava com um aplicador de disco, e ele teoricamente não estava bem regulado, ele jogou mais boro nos cantos, né, porque a gente não tinha regulado as palhetas corretamente ainda, né, porque era só... E no meio caiu um pouco menos. Então eu penso assim, caiu 20 quilos de boro nas pontas e caiu 10 quilos no meio, mais ou menos assim. E eu vi que depois rebrotou. Até um detalhe interessante, eu tava olhando essas fotos ontem, cara. Inclusive nem a braquiária rebrotou
aonde a gente tinha dessecado, a gente tinha passado a braquiária, nem a braquiária rebrotou onde que tinha 20 kg de boro. Aí eu disse, espera aí, cara, rebrotou, né, aquele soja no meio onde tinha 10 kg de tinha boro. 10. Eu disse, cara, Já se falou, vai, rebrotou, solo arenoso, 20% de argila. E ainda rebrotou, ficou meio capenga, mas rebrotou. Eu disse, cara, Aí já tive um insight. Será que realmente Será? as doses que nós estamos usando É. não é baixa? Ela Então, aguenta mais, né? isso aí, João. Daí lembra, né? No outro ano eu fui lá numa área e daí fiz 1,5 kg, 3 Eu kg, lembro. 4,5 kg. E foi o ano daquela seca severa que a gente ficou 60 dias, né? Sem chover. Lá foi uns 63 dias. Na verdade, que no meio do caminho a gente deu uns 20 e poucos milímetros, né? E foi aquele ano que a gente pegou os 27 dias sem chover mesmo e tivemos o SESB de 95 sacos. E o que aconteceu? Como foi a água limitante, mas como a gente fazia análise de folha também, a gente notou que onde a gente tinha 4,5 kg de boro, todos os outros nutrientes nas folhas estavam melhor. Olha aí pra você ver. Né? Todos eles, era nítida a diferença. Né? E até testamos fonte, depois a gente vai falar, tetaborato e tal. Mas onde tinha 4,5 kg, primeiro que a soja, beleza, produziu, com esses 63 dias, se eu não me engano, ó, e ainda deu só esses 30 e poucos milímetros de chuva no meio do caminho ali no Natal. Nesse pedaço a gente colheu 72 sacos por hectare ainda, né? Com 60 e poucos dias. E não deu muita diferença significativa das doses, né? Porque faltou água mesmo, a água foi o limitante. Aí o que a gente fez? No outro ano a gente passou, aí vem a história de custo, né? Que agricultor, como é que eu vou usar 30 quilos de boro de olexita na soja? Vai custar muito caro, não sei mais o que. Aí que a gente passou aquele ano a usar 20 a 25 quilos de olexita todo ano, né? E depois vem a outra aprendizado que foi no outro ano, né? Que a gente aprendeu a usar outra fonte e tal, junto, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa é a história. Então, será que... E daí pega nos solos argilosos, né? Quanto é que tem que ser essa A gente dose? fala, né, tem que ser curioso. Isso a gente dá o norte pro cara não ter um problema de cara de fitotoxidez, mas é igual a gente fala no curso da Raiz da Solução. Cara, separa uns 2, 3 hectares lá e faça seus testes dentro da fazenda. Pode matar. Nós estamos lá para falar assim, ó, você precisa de boro, o boro tem que estar lá no solo esperando a planta, né? Igual não a planta esperando o boro, igual a gente comenta. Mas o cara tem que ir lá e fazer seus testes. Isso é só um norte, assim, para ter menos risco, vamos falar assim, de fitotoxidez, né? Pra você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.